Olá pessoal, aqui é o professor Marcão do canal Segredos do Alemão em mais um vídeo sobre gramática. Hoje nós vamos ver mais um componente da frase, que são as Angaben. A gente viu nos vídeos anteriores, ao contrário das Ergänzungen, que são os complementos da frase, as Angaben, que são os termos acessórios, elas não são obrigatórias. As Angaben são opcionais e não são, obviamente, elementos necessários de uma frase. As Angaben fornecem um conjunto de informações adicionais de caráter voluntário, ou seja, uma frase também continua sendo válida. Como frase, ela quer dizer alguma coisa sem as Angaben, ok? Essas informações dadas pelas Angaben podem, por exemplo, se referir a circunstâncias temporais, tipo com as perguntas wann, locais, com a pergunta wo, e as causais warum, também conhecidas como W-Fragen, de um acontecimento. Como se viu, as circunstâncias podem ser solicitadas com as W-Fragen. Essa distinção entre as Angaben podem ser temporale Angaben, podem ser causale Angaben ou modale Angaben e locale Angaben. As Angaben frequentemente são colocadas na primeira posição, onde o sujeito, que normalmente vem na primeira posição, passa para a posição 3, e o que torna a frase ou a afirmação mais relevante, mais significativa para o ouvinte. Como regra geral, a informação mais importante da frase deve sempre estar na posição 1. A informação mais importante da frase é considerada advérbio de ligação à frase, ou a resposta a uma W-Frage previamente colocada. Aqui nós temos na tabela um exemplo de como funciona essa dinâmica. Aqui temos primeiro, na posição 1, a Angabe, wer, que é o sujeito. Wer will eine Party geben? Quem quer dar uma festa? Onde a pergunta é wer, o verbo é will, quer, dar, que vai no final, a segunda parte do verbo que vai sempre para o final da frase, e no Mittelfeld, na metade da frase, eine Party, que é a Angabe, certo? Ou Ergänzung, pode ser Ergänzung também, vai para o meio da frase. E aí a resposta, Michael will eine Party geben. Aí vem a segunda pergunta. Wann, quando? Will que é o sujeito que passa para a terceira posição. Wann will eine Party geben? Heute Abend, a parte mais importante da frase, como já falamos. Heute Abend, hoje à noite, ele quer dar uma festa. Heute Abend will die Party geben. Veja que o verbo sempre vem na última posição. E aí, continuando as perguntas, essa parte aqui, vamos ver onde é que vai parar esse advérbio de ligação aqui,
com a próxima pergunta. Warum will er heute Abend eine Party geben? Warum? Por que ele quer dar uma festa hoje à noite? Wegen seiner bestandenen Prüfungen. Ou seja, wegen seiner bestandenen Prüfungen will er heute Abend eine Party geben. Ou seja, aquele heute Abend, que estava lá na primeira posição, já passou para o meio da frase. Tá? E a posição do verbo continua na segunda posição e na última posição. E aí a resposta também vai para a primeira posição e depois ela também vai para o meio. Mas essa questão do verbo, do sujeito e da segunda parte do verbo, né, sempre são fixas essas posições. E aí a última pergunta. Wo will er heute Abend wegen seiner bestandenen Prüfung eine Party geben, certo? Ou seja, essa parte que estava aqui no início, na posição 1, passa para o meio da frase, certo? E aqui a última resposta. Im Studentenwohnheim Bärenhöhle will er heute Abend wegen seiner bestandenen Prüfung eine Party geben. Percebeu como é que é a dinâmica? Ou seja, o que fica fixo? Fica o verbo na posição 2 e a segunda parte do verbo na última posição. O sujeito na posição 3 e na primeira frase, claro, na posição 1 e depois sempre na 3. E aí os advérbios e as V-Fragen sempre na primeira posição, que depois vai indo para o meio da frase. Certo? Ou seja, é só fixar bem essa dinâmica que fica tudo certo. Na maioria dos casos, as Angaben são respondidas com um advérbio ou com uma Präpositionalgruppe. Como se vê, pode-se colocar uma Angabe na posição 1, se forem inseridas várias Angaben em uma frase. Uma pode ser colocada na posição 1, se desejado, e as outras no meio da frase. Se houver várias inserções no meio da frase, deve ser respeitada uma determinada ordem. As inserções são efetuadas em ordem alfabética das V-Fragen, como wann, a, warum, a, welche Bedingung, wie, e wo, wohin, por último. Ou seja, pelas V-Fragen, você tem que obedecer essa ordem alfabética. Primeiro A, E, I, O. Ok? E assim, essas são as divisões dessas V-Fragen, ou seja, são as espécies, né? Temporal, causal, temporal wann, warum, causal, welche Bedingung, concessiv ou condicional, wie, modal, wo, wohin, local, são as espécies de V-Fragen, certo? As Temporalangaben podem ser respondidas com temporal advérbio ou com uma temporale preposição. As Kausalangaben são introduzidas como uma preposição, wegen, aus, aufgrund e vor. As Konzessive Angaben são introduzidas com uma
Präposição trotz, ungeachtet, as modale Angaben, ou melhor, as conditionale Angaben são introduzidas com uma preposição bei, mit e ohne. As modale Angaben podem ser respondidas com um adjetivo, com advérbio, ou com uma preposição mit oder durch. As lokale Angaben podem ser respondidas com um advérbio ou com uma preposição. Observação: os lokale Angaben não devem ser confundidos com os verbos com Ergänzung definidos no situativo, no acusativo e no diretivo, assim como diretivo Ergänzung, que também responde às perguntas wo, wohin und woher. Não dá para confundir essa questão. Sempre lembrando que as Angaben são facultativas, ou seja, se você tem dúvida, você vê o que é facultativo, o que é obrigatório. E aqui nós temos um exemplo de como pode ser essas Angaben no meio da frase. Ou seja, aqui estamos na posição 1 o sujeito, na posição 2 o verbo. Aqui nós temos a temporale Angabe, a causale Angabe, a concessive Angabe, conditionale Angabe, modal, lokale Angabe. E aí o verbo na posição última. Claudia geht heute trotz des schlechten Wetters lange im Park spazieren. Cláudia vai hoje, apesar do tempo ruim, vai passear por um tempo mais longo, ou seja, vai fazer um longo passeio no parque. Ralf will jetzt aus Langeweile mit Karin ins Kino gehen. Ralf will na posição 2, jetzt temporale Ausgabe, aus Langeweile, causale Angabe, mit Karin, modal, ins Kino, lokal e o verbo na última posição. Ralf quer, por monotonia, ir no cinema com Karin. Willi darf nun wegen seinen Zahnschmerzen vorzeitig nach Hause gehen. Ou seja, temporale Angaben, causale Angaben, modale Angaben, nach Hause, lokale Angaben e o verbo na última posição e o verbo na segunda posição. Ruth, Willi darf nun wegen seiner Zahnschmerzen zeitig nach Hause gehen. Ou seja, Willi precisa, por causa da sua dor de dente, ir antes para casa. Ruth möchte sofort ohne ihren Mann allein in Urlaub fahren. Sofort temporale Angaben, ohne ihren Mann konditionale, provavelmente Angaben, allein modal, in Urlaub lokal fahren. Última posição, verbo Ruth gostaria de agora ou imediatamente sair de férias sem o seu marido, ou seja, sozinha. Sieglinde hat eben wegen ihres krankes Kindes bitterlich im Bett geweint. Sieglinde, posição hat, verbo na segunda posição, eben temporale Angaben wegen ihres krankes Kindes, causale Angaben,
bitterlich, modal, im Bett, local, e o verbo na última posição, sicklende, chorou na sua cama, chorou amargamente na sua cama por causa da sua filha doente. Certo? Esses são os exemplos dos termos acessórios, de como eles ficam organizados.